Fala, Eni, boa tarde, Heitor Boa Fonseca. tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre a vitória de hoje. Também queria que você comentasse uma colocação dos casters que eu achei interessante, que foi uma brincadeira, mas eles falaram sobre a Fúria ser gatinho no sábado e Pantera no domingo, e vocês já tinham visto falar isso? Escutado falar sobre isso? Não tinha escutado, mas tá bem, tipo, nítido isso. Não é nenhuma novidade. Sábado a gente parece que não joga e domingo a gente joga. Valeu. E Boa sobre a tarde. vitória, o que você achou sobre a vitória de hoje? Eu queria entender um pouco mais como que foi o planejamento para o jogo. O planejamento do jogo foi bem bom pra hoje. Tipo, eu queria muito que ele pegasse um mid, tipo TF, pra eu poder ter facilidade pra jogar minha lane e ajudar meu time. Então foi algo bem de boa pra gente hoje. Boa tarde, Jenny, Bolha aqui. Boa tarde. E parabéns pela vitória, meu querido. Eu queria te perguntar sobre a consistência da Fúria, porque, não sei se você sabe, vocês são um dos times mais consistentes do CBLOL no quesito de vir em estabilidade. Vocês têm uma vitória e uma derrota todo fim de semana. Vocês estão 1-1. Acho que com exceção da primeira semana, se eu não me engano, vocês estão 1-1 o resto dos finais de semana. O que você acha que está faltando agora para conseguir o 2-0 no fim de semana? E se você vê essa regularidade de 1-1 como uma coisa boa no sentido de pelo menos a gente pega uma vitória todo fim de semana, ou como uma coisa ruim no sentido de a gente tá faltando alguma coisa que a gente tem que corrigir? Sinceramente, eu não gosto de estar toda semana, tipo. Tanto que a primeira semana a gente ficou 0-2, então a gente tá 1-1 é algo bem ruim. Então, com certeza a gente tem que corrigir muita coisa pra nesse sábado aí que a gente conseguir uma vitória, que a gente tá errando muito se, tipo, rever os jogos nossos de sábado, tipo, todos os jogos acabam no early game, tá ligado? 7, 10 min de jogo a gente faz alguma merda gigantesca e, tipo, essa merda que a gente faz no começo começa a ser uma sequência, tipo, uma bomba, assim, ela começa a encher, porque a gente vai fazendo uma atrás da outra, então acaba dificultando os nossos jogos e a gente não consegue vencer. Você acha que isso acontece pelo fato da semana inteira vocês estarem no office só fazendo screen e não tá realmente no ambiente competitivo? Aí no sábado vocês clicam e falam, bom, agora é competição, mas aí vocês clicam um pouquinho tarde demais, ou você acha que não tem nada a ver isso? Acho que não tem muito a ver, acho que tem mais a ver com os nossos erros, não sei porquê, mas no sábado a gente erra muito e no domingo a gente também erra, mas não tanto igual o sábado, a ponto de perder o jogo cedo e não ter muito mais como voltar, então acho que não tem muito a ver isso. Boa tarde, meus feros. Heitor Fonseca aqui, tudo bem? Cara, Boa tarde. queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento da semana aí, como que você acredita que a Cade vai ter que vir para o próximo, para o início aí do segundo turno, para a continuidade do campeonato. Acho que não é mais o início do segundo turno, estou enganado. E o que você acredita que vocês precisam fazer para melhorar e ser mais constante no campeonato? Em questão de classificação, a gente provavelmente tem que ganhar todos os jogos para ter uma chance ainda, para poder lutar por isso. E em questão de evolução, é treinar, ajeitar os erros e ir para a próxima semana. Não tem muito segredo. E sobre isso é isso. Já começa a se preocupar sobre a possibilidade de não classificar, se cobrar um pouco mais? Com certeza, já é um tempo. A gente está numa situação que a gente tem que ganhar todos os jogos, então não é uma situação fácil para classificar. E é isso. Valeu. Boa tarde, Nosferos, Bolha aqui. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta sobre o draft. Eu vi nesse draft um TF, que é um boneco que pela passiva ele gera seu próprio recurso. Uma Kai'Sa, que é um boneco que depende muito de recurso e tempo. E o mesmo vale para Kindred. O Kong tem um matchup contra o Malphite que ele vai ter uma bela vantagem até a hora que o Malphite pega um item e meio, 2 de armadura. E o Nautilus para ser um bot de controle de grupo. Essa realocação de recurso que tanto os Kindred como Kai'Sa, como o Kong, meio que precisa, o Kong nem tanto, mas até que precisa um pouco. Você acha que isso acabou se tornando um problema para a Cade, tendo 3 campeões que vão precisar de tanto recurso assim, principalmente Kai'Sa e Kindred? Ou você acha que estava indo conforme o planejado e foi apenas erro de execução alguma hora do jogo? Acho que estava indo conforme planejado.
A gente ainda não discutiu sobre o jogo no geral, mas eu sinto que faltou a gente puxar gatilho às vezes e tomamos decisões erradas. E acho que a gente esperou muito também para as coisas acontecerem. Acho que nosso early game foi bem forte, a gente saiu bem na frente. E conseguimos algumas lutas boas, só que tomamos erros em outras iniciações. E aproveitando, eu queria que você falasse sobre o pick de TF. Eu sei que é um pick muito forte e eu sei que é um pick prioritário em muitas regiões, mas com o Galio aberto ali e sabendo que o Galio é um boneco que dá um follow-up muito fácil, como que você teve essa ideia de pegar o TF? Qual era a ideia por trás do boneco? Era auxiliar o Kindred na jungle ou possível gank em outras rotas? Acho que o TF tem uma sintonia muito boa com a Kai'Sa Nautilus, por exemplo, até mesmo com o Kong, e auxilia também a Kindred. Então, acho que foi um pick muito bom na situação, mesmo sendo o Galio, que meio que faz uma função parecida, só que o TF continua sendo a prioridade. E foi basicamente isso. Beleza, obrigado, meus caros. Alguém mais? Se ninguém vai falar nada, eu queria perguntar. Alguém tentou Eu perguntar. acho que o Thiago, ele tá com o áudio. Tá Não tá dando cortando. pra ouvir, Thiago. Acho que é melhor você reiniciar o Discord, cara. Reinicia que você tá meio Se robozinho. você não querido. quiser perder tempo, quiser escrever a pergunta também, o Nosferos lê. Escreve aí que a gente fala ou ele lê, é verdade? Boa, então. Enquanto ele vai escrevendo no Nosferos, deixa eu te perguntar uma coisa. Bolha aqui de novo. A gente vê a Cade no começo do campeonato não investindo muito em contratações muito caras. Porém, vocês têm 2 jogadores por rota, com exceção de suporte e top. Vocês têm 2 jungle, 2 mid e 2 ADC. O pessoal aí do Office, o pessoal da staff já está começando a pensar na contratação que vocês vão fazer, tanto para top como para suporte, baseado no fato do sistema de franquia que vai entrar no próximo split, vocês precisarem necessariamente ter um time Academy? Sinceramente, eu não sei sobre isso, mas acredito que, com certeza, acredito que eles estão atrás disso, porque eu acho que é uma necessidade de ter 10 jogadores. Então, eu não sei nada sobre, mas com certeza tem pessoas por trás disso. Beleza, obrigado, Nosferos. Salve, consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tava ouvindo ninguém também, desculpa nas férias por fazer esperar. Quero te perguntar, você estava falando de ganhar todos os jogos e ter bons resultados até o final para buscar uma classificação. E eu quero saber como é se preparar para isso com a lanterna sendo presente ali e todo o risco que envolve estando ali na posição da tabela. Acho que é um sentimento ruim de estar na posição da lanterna, mas ao mesmo tempo também pode causar sentimentos bons de motivação, de querer sair dali, de dar seus 200%. Então, acho que é uma faca de 2 gumes e vai depender de como a gente vai lidar com isso, havendo ainda chances para classificar, para subir na tabela. Você vê o time pronto para encarar desse jeito? Para encarar de forma positiva? Eu vejo que o time vai encarar da melhor maneira possível. Não posso definir se vai ser perfeito, se não vai ser, mas com certeza todos aqui vão encarar da melhor maneira possível para ganhar os jogos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, maestro. Heitor Fonseca aqui. Parabéns aí pela vitória. A INTZ conseguiu aí se recuperar no meio da partida e vencer o jogo num final de semana que eu acredito que era muito importante para o time se recuperar, né? Devido à derrota de ontem. Eu mesmo li particularmente várias críticas e queria saber se você também está se sentindo um pouco mais aliviado ou se você acredita que a INTZ ainda tem que fazer muitas mudanças para progredir até os playoffs. Boa tarde, Heitor. Obrigado pela parabenização. Assim, eu tenho uma opinião meio, acho que enviesada, né, por estar dentro do time. Particularmente para mim, a gente chegou no nosso pior momento técnico, eu acho, nesse fim de semana. A gente atingiu o nosso pior momento técnico, tanto o jogo de ontem quanto de hoje não me deixaram nem um pouco satisfeito. Eu e o resto da staff, a gente está bastante preocupado aí, querendo reviver um pouco das coisas,
retomar os fundamentos. Eu acho que a gente venceu hoje por conta da qualidade dos jogadores individualmente e também por eles, né, já estarem há mais tempo juntos, saberem sair de situações difíceis, às vezes. Mas, particularmente, tecnicamente falando, eu estou bastante chateado, então vamos ter que rever muita coisa essa semana. Obrigado. Boa tarde, maestro. Bolha aqui, parabéns pela vitória. Eu não sei se vocês já estavam pensando nisso, imagino eu que sim, mas com essa vitória vocês selam o 2-0 contra a Kabum, e caso vá para o critério de desempates, vocês já estão com essa garantia de ter o confronto direto contra a Kabum. Vocês também agora ficaram em segundo colocado isolado, pelo menos até o próximo jogo. Caso o Santos vença, eles empatem. Caso o Flamengo vença, vocês estão isolados na segunda colocação. O fato de já ter garantido pelo menos um confronto direto, junto com. Na verdade, vocês garantiram 3: Kabum, Fúria e Flamengo. Já dá um alívio para vocês ou, pelo contrário, só faz vocês começarem a se preparar mais ainda para os playoffs? Boa tarde, Bolha. Acho que essa é uma boa pergunta, porque ela tem os dois lados da resposta, né? Eu acho que são os dois sentimentos juntos, né, conflitantes. Por um lado é bom, porque a gente chegando próximo dos playoffs com alguns desempates já na mão, quer dizer que a gente fez um bom trabalho até aqui, e que no final, se ficar no detalhe, a gente tem esse detalhe garantido, né? Então, desse lado é uma boa conquista nossa. Mas, ao mesmo tempo, chegando perto do playoff, é preocupante a gente estar apresentando jogos tão inconstantes assim, né? Eu acho que os erros que a gente vem tendo nos últimos 2 fins de semana são erros de começo de campeonato, então acho que conforme a gente evolui no campeonato não podem mais acontecer essas coisas. A gente não pode mais ter esse tipo de dúvida que a gente está tendo, de ficar tão confuso aí no meio do jogo. Então eu tô feliz e pronto para trabalhar mais agora, eu diria, né? Para não dizer triste, mas estou pronto para trabalhar mais agora para o final a gente chegar no playoff realmente com chances reais de vencer o campeonato. Beleza, obrigado, maestro. Fala, maestro. Jairo do Verso aqui. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a partida. Eu achei a partida um pouco atípica, assim, vamos dizer. Teve uma parte ali que a Kabum, ela foi extremamente agressiva. Foi até bem cômico, eu até recomendo que você veja depois da transmissão, porque o Melão queria falar e não conseguia falar, porque a Kabum estava o tempo todo atacando. O que é engraçado, né? Porque normalmente a gente é acostumado mais com jogos mais de turnos e tal, e aquilo foi no mínimo cômico, curioso. Queria que você comentasse então um pouco mais sobre a partida, o que você achou do jogo e como foi aí essa retomada da INTZ. O que você acha que o time fez de bom aí para conseguir levar a vitória hoje? Ok, Jairo. Eu acho que essa partida ela teve um começo razoavelmente favorável para a gente tinha um plano bem traçado ali sobre o que a gente ia fazer no começo. A gente pegou alguma vantagenzinha no início, mas quando as lanes começaram a se desfazer, né, quando começaram as rotações maiores dentro do mapa, a gente acabou se perdendo e a gente ficou extremamente lento, né? Então você comentou aí bem o quesito de turnos, né, do jogo sem turnos e tal, e eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente se deixou não ter nenhum turno, vamos dizer assim. A gente ficou sem turno nenhum durante a partida inteira, a partir dos acho que 8 a 10 minutos ali, se eu não me engano, quando eles rotaram para o Herald. A partir dali a gente entregou o jogo na mão do Kabum e rezou para eles errarem, né, vamos dizer assim. Então eu acho que a gente é um time bem experiente já, bem velhinho já para fazer esse tipo de coisa, sabe? Então isso que me chateou bastante hoje. Eu concordo com você, a Kabum foi plenamente agressiva, mérito deles. Para mim é o jeito que tem que ser jogado o jogo, tem que ser agressivo, tem que ser proativo. E a gente foi punido por não ser proativo. Felizmente eles tiveram uma queda de momento ali no final, né? A gente pegou uma outra killzinha, abriu um espacinho, e aí a gente usou o fato de que a Orianna estava bem forte, começou a juntar ali e fazer as coisas acontecerem, né? Então, mérito dos jogadores de identificarem essa situação e começarem a criar o espaço. Mas, para mim, eu acho que a gente deu o jogo na mão do Kabum e depois eles devolveram para a gente no final. Perfeito, cara. Muito obrigado. Maestro, Bolha aqui de novo, e eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso que você falou de erros de começo de campeonato.
eu queria citar um exemplo para ver se eu entendi mais ou menos o que você falou. Foi a jogada do Arauto ali, onde vocês priorizaram um dragão das nuvens e na hora de voltar para o lado do mapa de vocês, o Redbert foi por cima, enquanto os 3 jogadores foram por baixo. O Redbert tomou um dive, aí com o Arauto a Kabum levou a T1 e T2 do mid, também dando um dive, não me lembro em quem, na torre T2. Isso é uma das coisas que você cita como erro de começo de campeonato, por exemplo, por onde voltar após um objetivo, ou ter a noção de que um galho ainda tinha ultimate, então podia dar um dive na T2, ou são outras coisas menores do que isso? Então, Bolha, essas são algumas das coisas, né, técnicas aí, falando sobre micro, né, sobre por onde passar, onde tem visão, onde não tem, quem tem ult, quem não tem, essas são coisas realmente relevantes, né, mas não é especificamente a isso que eu estava me referindo. Eu acho que só para dar um exemplo mais claro, assim, eu acho que quando eu olho para o meu time e o meu time não sabe o que fazer, meu time não sabe para onde vai, o que fazer, qual é o próximo, o que a gente vai fazer, e só fica olhando o jogo, o que o outro time está fazendo, para mim isso é um time inexperiente, normalmente, né? Normalmente são times inexperientes que não tem bem definido o que tem que ser feito dentro do mapa. Então eu senti meu time bastante confuso hoje, meio complexo ali no meio de jogo, e é a isso que eu estou me referindo. Eu acho que a gente já está há muito tempo junto e já está no campeonato há um tempo já para não ter certeza do que fazer, sabe? Sim, então fazer uma jogada já pensando o que vai fazer na próxima. Entendi, obrigado, mestre. Boa tarde, maestro. Thiago Correia falando aqui. Você citou em várias oportunidades aqui ao longo da entrevista como o time é cascudo, como o time se conhece. E como você faz agora para motivar e manter esse time, na verdade, encaminhar esse time para onde você quer, né? Com tanta experiência em jogo e depois de um fim de semana onde o Micão mesmo se colocou aqui como responsável pelos erros dele, que segundo ele mesmo foram grandes demais, e hoje o Tai foi bastante punido ao longo da partida. Como você trabalha isso com pessoas tão experientes e entrosadas? Então, Thiago, essa é a dificuldade, né? Essa é a dificuldade do nosso trabalho como treinador, como mentor. Acho que quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais vícios, né, vai se criando na relação ali. E às vezes cria-se alguma resistência ou alguma coisa assim, né, algum viés, né. Então essa é uma dificuldade grande que a gente tem geralmente com grupos que estão há muito tempo juntos. Muitas vezes isso acaba criando desgastes, né, em alguns grupos. Eu particularmente acredito sempre no nosso trabalho, acredito nos meus jogadores, no talento deles, e acredito que a gente também quer trabalhar junto ainda, né? A gente também quer trabalhar junto, a gente escolheu estar junto, né? Não foi uma opção unilateral, eu diria, da org, né? Acho que todo mundo escolheu ficar junto, todo mundo que está nesse grupo aqui escolheu estar aqui. Então é lembrar disso, né? Agora é reta final do campeonato, lembrar por que a gente está aqui, por que a gente começou nessa profissão e nesse grupo de trabalho, e colocar isso acima de qualquer coisa, né? Acima de ego, acima de chateação, acima de qualquer necessidade individual. Você sente uma resistência hoje, mesmo que inconsciente? Olha, eu acho que é um desgaste de tempo, né, na verdade. Mas é algo saudável, vamos dizer assim, algo normal e saudável de acontecer. Acho que não é nada irreversível, né? Não é nada irreversível, mas o desgaste é tipo, quanto mais tempo passa e você ainda não sente que tá naquele jeito que você queria, ainda tá no 880, né, que a gente comentou. Nos splits passados eu comentei o quanto eu gostaria do meu time só vencer e não vencer e perder o tempo todo, né? E esse tipo de coisa, quanto mais tempo passa, mais você acaba pensando em outras formas, tentando criar novas formas para resolver a situação, né? E aí eu acho que é onde normalmente a maioria das pessoas acaba desistindo no meio do caminho, né? Mas eu acho que a natureza de quem está aqui hoje competindo é sempre passar por todas as dificuldades e não desistir, né? Então acho que acima de tudo a gente tem que ter a nossa esperança e a nossa união para vencer esses momentos de dificuldade. Obrigado. Hello, Baxel. Iker Fonseca here. My question for you is, what do you think about this weekend in Kabum?
after 2 losses? I'm disappointed. I think we're the best team, but we weren't able to show it this weekend. We lost 2 games that we very clearly should have won, especially today. I think everyone would say we had a overwhelming advantage today, and we just failed to close the game. We didn't, we made small team fighting mistakes. We made small errors in judgment. We didn't use our advantages correctly. We did a lot of things like that, and so yeah, we lost 2 games when this should have been 2-0. We had a lot of good moments and then a lot of really stupid ones. So I'm not very happy right now. Thank you. Good afternoon, Abaxel, Bolha here. The same question I asked Maestro about a few minutes ago. Right now, when you're looking into the direct confrontation between you guys and other teams, you're 0-2 on Flamengo, 2-0 on Furia, 0-2 on INTZ, tied with Pain and ahead of PRG and Cade. How, even though you're ahead on Furia and PRG with a 2-0, so you guys win, if you guys get tied on the number of wins, that will be a good time for you guys. Does that give you like kind of a comfort of, well, at least we have Furia and PRG 2 wins to 0, and that will give us an advantage? Or do you see the other way around, like, guys, come on, we cannot depend on this, we need to start working harder? How's the mentality right now, knowing that you have an advantage but not relaxing so much because you have an advantage? Yeah, I don't like the situation because okay, we're win tiebreak against PRG and Furia, and okay, PRG are starting to show some signs of life. Maybe they can mount a comeback, but for the most part, it's sort of like we've consistently beaten the bad teams. But other than our victory against Pain, we haven't really shown it against the good teams. We haven't really brought it, so we haven't lost to the bad teams. Okay, that's why we're still doing okay in the standings, but overall, that means we must win a lot of our games towards the end here if we expect like Santos, INTZ to stay near the top, Flamengo to stay near the top. Then we need to be better than them in record rather than winning them on tiebreak. So no, I don't like this situation. Thank you, my friend. Alexio, what do you take to improve the team after this weekend? Part of our mistakes, it's not about conceptual errors. It's more about judgment in mid and late game situations that made us lose today. I mean, some of it was were easy fixes, but others are a lot more about just playing a lot of games and being good, practicing hard, very try hard. That stuff, I know it's going to improve with time. I don't know if it's going to improve faster than it does at the other teams. That's again, everyone kind of improves on that about the same pace during the split. So that's a little tricky. I'm gonna try, but a lot of that is going to be down to them. A lot of that is going to be down to them. Just being better players than the enemy team. Thank you. Abaxel, Bolha here one more time, and this time to talk about the draft. We see Kha'Zix showing up a lot in other leagues as well, now that you got 20% more on isolation damage. Today you gave it to Revolta, which makes sense. He's a very aggressive jungler. But you did it within a backline dive comp with Kalista throwing Taric, Galio ulting, Kennen ulting as well, and Kha'Zix showing up invisible from somewhere and probably bursting 1 or 2 targets. Is there any other comps where Kha'Zix would be a good fit? And do you think that Kaboom executed a comp the way you like it today, or you guys missed something? We almost executed it as we wanted to. We made a few mistakes with our lane game judgment that meant that, okay, yeah, you saw sometimes we just engaged on them and we boomed them very easily. In other cases, our engage was a little too forced and it was easy for them to kite out, and then, we messed that up. There were other aspects of Kha'Zix as well that we didn't really use. We didn't play the map properly. Like in terms of your question, like what else can Kha'Zix do?
I think that it depends a lot on how well junglers play with their lanes. I think that INTZ doesn't, the jungle and the lanes don't play very well together, so that makes Kha'Zix stronger. But the against other teams, it may be difficult to use Kha'Zix. Yeah. So you're saying that would be also functional on a solo lane 2v2 or solo lane gank or a pick-off team comp? Yes, but like that depends a lot as well on like, you know, which team has the ability to engage. Depends a lot on the which team has the ability to respond to, you know, those kinds of situations with global abilities. They didn't pick any today, so that made it easier to play Kha'Zix. Okay, got it. Thank you so much. Hi, Thiago Correa talking here. You've talked about the small mistakes that your team made, and other coaches have said similar things before. At this point of the competition, do you think it is an easy task to resolve these kind of problems, or these minor problems are big things because of how far we are at the competition? Yeah, we don't have that much time to fix some of these things. Like, you know, a lot of these problems, you know, they feel like stuff it can be deceptive, right? It can be like, oh, I feel like this is a problem I know how to fix. I feel like, you know, yeah, this is a problem that we fixed in the past and all that stuff. But you know, truth be told, every situation is different. Every coaching job is different. And so, yeah, you know, you think you can fix a problem, but then it turns out, oh, we can't because we overlooked this part of it. Or you know, it's about like this little detail in communication why the problem is occurring. That can be a little tricky. So yeah, it's not so easy. I agree with you. I'm gonna try not to be like, you know, even though I have a lot of experience and, you know, I've fixed teams before, you know, I'm trying to, you know, respect the challenge, you know, try and approach it the best way possible, not try and be lazy about it, right? Thank you very much. Boa tarde, Mancai. Boa tarde, Diogo. Heitor Fonseca aqui. Parabéns pela vitória. Hoje a gente viu um Flamengo que dominou praticamente todas as etapas na partida, fora uma ou outra jogada ali que vocês acabaram deixando passar, mas o que é normal. Eu queria saber dos dois, primeiro, qual que é o sentimento de ver o time se recuperando nessa semana e voltando a apresentar um jogo muito melhor do que nas últimas semanas que passaram. Quem é primeiro, Bom? Ok. Então, a gente tá num período de mudança, né, desde que o Nando chegou, e acredito que, em geral, tá sendo muito bom pro time, só que como toda mudança a gente precisa de tempo para se adaptar e definir direito o que a gente vai fazer, mas em geral a gente tá evoluindo bastante e a gente agora tem uma direção para seguir e a gente ainda pode melhorar muita coisa e com certeza vamos correr atrás disso. Eu vejo que o Nudo ele trouxe bastante, eu acho que, de novo, não foi um mix de várias coisas. Chegada do Nudo, o novo Office, a maneira como a gente tá encarando tudo, tá tudo sinergizando muito bem, mas, por exemplo, esse jogo ele foi arriscado demais comparado com o que a gente busca. Era um jogo que, por pouco, ele era perdível, a gente realmente vacilou, o que era para ser um jogo limpo, virou um jogo que poderia ter sido do adversário pela alma do dragão, pelo dragão ancião, que a gente pegou a alma e não conseguiu pegar o ancião. Então ainda está longe do que a gente espera, longe do que a gente pode ter, especialmente nessas etapas de meio e final de jogo. A gente pode jogar de forma mais inteligente e mais rápida, mas eu fico feliz que nosso trabalho da semana, que foi bem intenso, de todas as partes, começou a dar resultado. Vocês podem até ouvir até agora, então tá bem intensa a coisa mesmo. Obrigado. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Bancai. Bolha aqui. E eu queria perguntar para vocês dois, primeiro, como que vocês estão se sentindo agora? Porque, como o Heitor mesmo falou, vocês conseguiram um 2-0 nesse fim de semana. A última vez que vocês conseguiram esse 2-0 foi no dia 21 de junho, 3 semanas e meia atrás.
e se vocês acham que agora o Flamengo tá voltando a ser o Flamengo que tem potencial para ser. E a segunda pergunta para você, Diogo, eu tenho muita gente me perguntando, o Noodle chegou, o Diogo foi embora, o que o Diogo tá fazendo? E eu falo pra galera, o Diogo tá conversando com o Noodle, tá fazendo mais uma ajuda na parte estratégica do time, mas mais ainda na parte administrativa, na parte de management da equipe. Você podia falar sobre como tá a interação com o Noodle e qual que é o seu papel oficial agora? Você quer falar primeiro, Bancai, da pergunta que ele deu? Vai lá. Então, eu acredito que, mesmo voltando a ganhar, a gente não tá voltando a ser o que era, a gente tá jogando de uma forma diferente e durante a semana tratando o jogo de uma forma diferente. Então, acredito que o Flamengo de hoje, que está sendo construído, é um Flamengo bem mais concreto e com mais potencial em geral. Complementando, parafraseando o que o Boal colocou, acho que as bases estão bem mais fixas e o começo, as derrotas que a gente teve em sequência, elas fizeram com que a gente entendesse a necessidade de quebrar parte do que a gente estava fazendo e renascer, remontar, reconstruir. E eu vejo que esse é o ponto mais positivo, que a gente está muito longe realmente do que a gente pode estar. A gente pode chegar, a gente tem potencial muito grande, mas já nesse começo, uma construção feita de uma forma melhor está dando resultado. Então, assim, foram 2 jogos, tanto da Kabum quanto esse de hoje contra a equipe do Santos, a gente ainda deu muito vacilo que um time que almeja o playoff de CBLOL não pode dar, na minha opinião. Então, pra semana que vem a gente vai para fazer um jogo ainda mais limpo, um jogo sem aberturas, e de fato, se conseguir a vitória, conseguir de uma forma muito mais clara. Sobre a minha função no time, eu assumi uma posição mais administrativa realmente, mas eu ainda estou no dia a dia, eu venho todos os dias para o escritório, discuto muito com o Noodle, a gente fala bastante sobre o jogo, mas claro, ele é o responsável direto pela equipe de League of Legends. Então, por mais que a gente não tenha essa coisa de bater opinião, pelo contrário, a gente sinergiza muito bem, a voz dele é a voz mais alta na maior parte das coisas, e eu coloco algumas situações, principalmente para ele, não para o time, que eu acho que são interessantes. Além disso, eu cuido da rotina dos meninos, marcação de treino, rotina em geral, cuido da união de todos os setores da organização com os jogadores. Então, a parte de marketing, a parte audiovisual, alguma demanda de patrocinador, essa é a parte administrativa que a gente estava falando, e que tem uma demanda também. Por exemplo, eu tive que resolver, essa semana a gente teve a volta do UFE para a Coreia. Isso é algo que é mais administrativo, que, portanto, eu resolvo. Mas eu acompanho todos os treinos, literalmente todos, estou aqui todos os dias com os meninos, para caso qualquer problema aconteça, eu possa ajudar da melhor forma possível. E, quando necessário, eu dou a minha opinião, seja sobre estratégia, sobre draft. Mas a voz que prevalece é a voz do Noodle. Beleza, muito obrigado, Bancai, muito obrigado, Diogo. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Bancai. Eu observei nas redes sociais que tem uma galera que não faz parte, vamos dizer, do nosso mundo. Cortou aí, ó. Opa, tá ouvindo melhor agora? Agora sim. Show. Eu tenho observado nas redes sociais que, principalmente nesses jogos de Flamengo e Santos, por exemplo, que são 2 times do futebol, muita gente que é fora do nosso mundo, vamos dizer, nosso mundo, os esportes, acabam assistindo, acabam se inteirando e tal. E eu queria saber se vocês dois sentem essa torcida de fora. Quando eu falo de fora, novamente, fora dos esportes. Vocês sentem que estando no Flamengo há uma torcida, vamos dizer, diferenciada, uma torcida que não faz parte dessa área, mas mesmo assim apoiam vocês só por ser o Flamengo? O Flamengo ele tem uma torcida, ou melhor, uma nação que passa muito do que é considerado normal para o esporte. Tem muito mais presença em mídia social e muita presença em geral. Eu acho muito interessante, muito mesmo, que parece que sempre que a gente está andando na cidade, a gente tem como uniforme a camisa oficial do Flamengo. E o pessoal passa, mexe com a gente, é uma torcida calorosa. Mesmo eles nem sabendo que a gente é jogador de LoL, mas tem uma identificação da nação quando vê as cores do vermelho e preto ali estampadas. E eu sinto que esse é o diferencial da nação rubro-negra, que eles torcem, independente do que for. Eles querem ver o nome do Flamengo atingindo cada vez um lugar mais e mais alto.
mesmo sem entender o que é League of Legends, como funciona. Inclusive, uma iniciativa da nossa organização no eSports é fazer uma série de posts educativos para esse público que a gente sabe que acompanha, trazendo as bases do jogo. A gente fala um pouco sobre como que o League of Legends funciona desde o início. Já fez vários posts assim, quer continuar fazendo, para realmente trazer mais da nação para o jogo, mas o apoio deles a gente sempre teve e eu tenho certeza que sempre a gente vai ter. Então, essa presença a mais do Flamengo em geral, ela é muito boa para todo mundo que tá dentro aqui do meio, porque a gente. Calma, vocês estão ouvindo muito barulho aqui? Tá tudo bem. Não, tá tranquilo. Uma conversa aqui. Mas, então, voltando. Essa presença a mais de fora do meio dos esportes, a gente sente bastante ela nas redes sociais e em geral, assim. E com certeza é uma motivação a mais pra gente, dá uma vontade a mais de ganhar. E eu acho muito diferente a forma que o Flamengo, a torcida principalmente, se importa e torce apoiando a gente sempre. Valeu, Diogo, obrigado. Heitor Fonseca de novo. Eu queria entender um pouco mais, eu sempre tenho contato com a galera do Ourobarons aqui, e uma das perguntas que eles enviaram para que eu perguntasse para vocês era sobre o porquê do pique de utility para o Goku no mid, uma vez que, na opinião deles, falta um pouco de dano no mid game, e a gente acredita que por ter um Varus de letalidade, poderia ter um pouco de mais de dano, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A pergunta foi do PC, lá da Ourobarons. Um abraço pro PC. Sobre questão de Pix, eu sempre respondo duas coisas. Eu vou responder, que é a segunda parte, mas a primeira. Óbvio que eu tenho que ter um limite do que eu posso responder, porque vocês, sendo da torcida, sabem que eu não posso ficar revelando estratégia publicamente. Mas o que eu posso falar é que a Karma é um pick que não. Vocês têm uma tendência, quem assiste, a pensar no que estão vendo na tela, ou seja, nas lutas, mas esquecem que o League of Legends ele tem vários aspectos, ele é multidimensional. Por exemplo, a Karma, ela tem no kit dela pouco dano comparativamente, sim, mas ela tem prioridade na rota do mid, além de ser um pick flexível, tanto para o mid, como para suporte, como para AD, como para o top, só jungle que ela não joga. Então, muitas vezes o pick ele vai facilitar você conseguir outros picks de prioridade no jogo, ou dificultar o draft do adversário. Então vejam que o LoL ele é multifatorial, não é só sobre o dano ou sobre as lutas. E o pick do Goku é algo que a torcida tem uma tendência a sempre perguntar, mas acreditem, o Goku ele tem todos os picks do mundo disponíveis. E é uma escolha que é nossa e dele, e sinceramente eu não abriria a mão da Karma esse jogo. Talvez seria muito mais inteligente pensar em mudar o pick do Varus para outro do que o da Karma. Aí sim eu consigo justificar, já que você teria mais dano com a The Carry de nicho, que pode aproveitar melhor os buffs dela. Mas para de pegar nessa coisa do pick do Goku, que eu posso garantir para vocês que a versatilidade dele está diretamente relacionada com a nossa capacidade de vitória nos jogos. E um draft melhor. Obrigado. Aí o cara aí pensa assim, falou tudo, mas não dá assassino pro Goku. Hashtag Goku de Zed, não, brincadeira. Diogo Bankai Bolha aqui de novo, e eu recentemente fiz uma entrevista com o Jed Kaplan da Simplicity, que está no meu canal já, e ele fala muitas vezes na entrevista sobre se unir para alcançar um objetivo. O Noodle falou isso semana passada também, que a ideia do Flamengo é todo mundo se unir para alcançar um objetivo e não apenas ser jogadores bons na sua lane. O Jed também falou muito bem sobre o Bankai e sobre a galera do Flamengo, a união que vocês têm, até me mostrou uma foto que vocês foram jantar fora. Então ele é só elogios para todo mundo do Flamengo e a união de vocês em direção ao gol, a um objetivo, desculpa. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais o que vocês estão fazendo de diferente para ter essa união e como isso está afetando o time. E Diogo, só uma pergunta, você falou eu agora tô fazendo não sei o que, ajudando mais o time do Flamengo de LoL. Tem algum outro time no planejamento? Primeiro Bankai. Então, sobre a parte da união, primeiro, eu acredito que o que a gente começou a entender depois da sequência de derrotas, talvez é a parte mais importante disso tudo, é que sozinho realmente a gente tem jogadores incríveis, mas um time é um time, e independente se o Bvoid tiver uma partida incrível, independente se o Luz tiver numa tarde maravilhosa, a gente vai precisar se entender, principalmente no mid-late game, e para evoluir. Então eu ressoo realmente
entendo e pego o discurso deles como meu, a gente tem que ser uma unidade sim, a gente tem que trabalhar como um. Se a gente tivesse trabalhado melhor como um hoje, o jogo teria sido muito melhor, inclusive. E o que a gente tem feito para chegar nisso é o tempo todo. Chamar a atenção dos jogadores para isso, trazer exemplos, mostrar situações, discutir, conversar, tentar até fazer as coisas mais junto, em geral. Chegar um pouco mais cedo, se unir em tudo que a gente está fazendo para reforçar essa coletividade na equipe. E acredito que está dando resultado sim. Sobre outros times, digamos que a semana que vem vai ser uma semana interessante. Se liga nas redes sociais do Flamengo. Ih, hypei. Obrigado, Diogo. Obrigado, Bancai. Não, calma. Falar o... Oh, não, pode falar, Bancai. Então, em geral, durante a nossa semana e os jogos do CBLOL, a gente, em geral, a gente tá muito bem entre os jogadores e a staff. A gente, em geral, todo mundo se dá bem e é muito aberto a ouvir e conversar sobre os erros. E isso ajuda muito a gente durante a semana e o fim de semana, obviamente. Eu acredito que com tempo e mais foco durante as semanas e dedicação, a gente consegue ir bem mais longe. Obrigado, Bancai. Obrigado, Diogo. Boa tarde, Haller, Bolha aqui. Boa tarde. Infelizmente, não tivemos o resultado esperado hoje, né? Eu queria saber o que você acha da partida do Santos, porque para quem viu de fora, ambos os times foram uma partida muito up and down, né? Não teve uma certa estabilidade de nenhuma equipe. Uma hora era uma na frente, aí outra hora ia para frente, aí eles pegaram Alma, aí vocês pegaram Ancião, aí teve um dive de Tier 3 que não teve o follow-up, e a ult do Ziggs acabou não conseguindo trocar a passiva do Ancião. Então foi um jogo meio conturbado, um jogo meio instável de ambas as equipes. Como que você, como parte dos técnicos, viu esse jogo? Oi, a gente sabia que o nosso game era mais fraco, mas a gente não teve a competência de estruturar como a gente ia se portar no jogo para poder dar o mínimo de recurso possível para a gente dar o outscale depois, como a gente acabou dando. Sobre essa perda do jackpot, ela parece que foi ruim, mas ela foi excelentemente boa, porque ele tirou o flash de um Varus, enquanto não tinha nenhum objetivo no mapa para ser feito, eles não tinham pressão no gene para levar nenhuma estrutura, então ele tira o flash do Varus, quando ele nasce, o Guardian Angel dele volta e ele tem como engajar o Varus sem flash com GA e follow-up necessário, para o objetivo que aparecer daqui a 1 minuto e meio. Então essa jogada do jackpot foi extremamente inteligente. Inclusive, ele no mid-late game, assim, esse foi um dos jogos que ele mais tentou ganhar, e eu fico especialmente triste pelo empenho que ele teve nesse jogo. Muito empenho. E quando a gente perdeu, ele ficou desolado. Ele ficou muito, muito triste, como honestamente eu nunca vi na minha vida o jackpot tão triste depois de um jogo. Porque ele realmente queria ganhar esse jogo. A gente não correu voltando, a gente não estabilizou certo, então a gente acabou givando muito mais recursos que a gente dava. O Flamengo também não conseguiu atropelar com a vantagem que eles conseguiram, eles falharam em algumas movimentações, a gente conseguiu depois de segurar, e quando o nosso Spike entrou, a gente conseguiu entrar no jogo. Só que a perda do Barão foi uma fatalidade, a gente estava setado em combar com o Ziggs e o Kha'Zix, mas acabou como não saiu como deveria. E foi um azar que a flecha do Varus entrou ao mesmo tempo, acontece. Mas é isso, assim, foi mérito e demérito das duas equipes. Beleza, obrigado, Haller. Boa tarde, Haller, Heitor Fonseca aqui. Cara, essa quarta derrota do Santos seguida, né? 2 semanas que vocês ficaram 2-0, 0-2. Eu queria saber o que isso afeta no planejamento do time para as próximas semanas, ou se vocês acreditam que foram detalhes e que é só manter uma constante que vocês acabam melhorando e voltando a ganhar no campeonato. Eu acho que não tem o que mudar de planejamento, porque o mesmo planejamento que a gente fez a gente ganhar o circuito, que fez a gente ficar 5-6-0 no CBLOL, fez a gente ter toda essa vantagem que a gente está perdendo agora, foi o planejamento que a gente teve. A gente teve muitos problemas de problemas pessoais com jogadores que afetaram a estrutura da equipe, que a gente teve que mudar, a gente não mudou porque a gente quis.
Então, agora que a gente está começando a voltar ao caminho do crescimento, apesar de muito vagaroso, os outros times estão evoluindo mais do que a gente no mesmo período, isso é um fato, a gente tem que tentar arrumar formas de acelerar esse nosso processo, com todos os percalços que há, sabe? Mas mudar radicalmente o que tem sido feito, eu acho que seria loucura, porque não há tempo hábil para mudar uma estrutura de planejamento. Ela tem que ser seguida e tentar ser melhorada nos pontos que deve ser melhorada. Thiago, você voltou a ficar robótico. Tenta de novo, Thiago. É melhor sair e Não, entrar do Discord. tá muito robô. A pergunta, tá? Eu vou adiantando aqui. A minha pergunta, Haller, é a seguinte: mesmo que vocês ainda estão bem posicionados na tabela, eu queria saber se numa eventual desclassificação ou não classificação para os playoffs, é correto dizer que nesse split existem coisas mais importantes para o time do que só ser campeão? Nossa, vou ser sincero que eu não esperava essa pergunta. Essa pergunta foi muito boa. Eu acho que o nosso principal objetivo é fazer o Santos ser conhecido na elite do LoL brasileiro. A gente conseguiu subir para o circuito desafiante e a gente quer conseguir o melhor resultado possível. Se o melhor resultado que o grupo conseguir alcançar for um quinto, um quarto, um terceiro, segundo ou campeão, eu acho que isso, o mérito da competição vai dar pra gente. Honestamente, eu quero dar o melhor resultado possível que o Santos merece. Se for com título, ótimo. Se não for, mas que o Santos seja conhecido a partir do sistema de franquias como uma equipe que vem com uma estrutura para poder competir. Eu acho que esse é o principal ponto. Se vier o título, ótimo. Se não vier, mas que o pessoal olhe para o ano de 2020 e o Santos fala, pô, um grupo que ninguém apostava que ia ser o desafiante subiu sendo campeão e que todo mundo colocava como terceiro do CBLOL ficou no topo da tabela. E com isso o Santos Esporte ganha o respeito que merece como o futebol tem hoje. Muito bom. Obrigado, cara. Thiago, quer tentar? Salve, dá pra ouvir? Tá, Perfeito, pode falar. Pô, obrigado. Desculpa aí, segunda vez que isso acontece. Eu só quero saber de você, não sei nem se foi o que foi perguntado pela última, porque eu não consegui ouvir direito, mas o impacto dessa derrota de hoje, ele é muito grande, se você for pensar que os times estão muito próximos. E acho que ficou mudo. Porque os times estão muito próximos. E você disse que não há um tempo hábil para mudança de planejamento. Queria que você falasse um pouco mais do impacto disso e como você fala com esses jogadores. Você citou o Bivoy, que ficou... desculpa, perdão. O Jackpot. Perdão. Você citou o Jackpot, que ficou isolado e tudo mais. Como agir nesse momento, né? Porque na coletiva de ontem até a gente estava conversando e foi citado que, puxa, uma vitória contra o Flamengo, um time que traz torcida de fora, e a própria deles e do Santos também, é um empurrão no moral da equipe e tudo mais. E, obviamente, não foi por esse caminho. Como você age e faz nesse momento? Olha, eu acho que não é nem impacto de tabela que esse 0-2 causou. Eu acho que é o impacto na autoestima do time, no orgulho do time, porque foram 2 derrotas que literalmente foram jogadas em detalhes que custaram o jogo, onde a gente tinha plena capacidade de ganhar os jogos. E como a gente vinha na semana passada, numa crescente nas nossas screens, a gente estava melhorando consideravelmente o desempenho nas nossas screens, na harmonia do time. O time estava se reacertando. Eu acho que o 0-2, da maneira que foi, em jogadas de detalhe, as 2 jogos a gente perdeu, não teve nenhum passeio de nenhum time. A gente conseguiu jogar para alguma coisa que não aconteceu na semana retrasada, onde a gente perdeu, foram derrotas acachapantes. Eu acho que isso frustra os jogadores pela evolução que eles tinham durante a semana e perder da maneira que perderam, em detalhe, no quase, nos 2 dias de ser quase. Isso faz com que, naturalmente, a próxima semana de treino seja mais tensa, seja mais pesada. Eu acho que nessa hora a staff precisa mais ser uma gestora de pessoas, gerir o grupo da maneira
correta do que ensinar LOL, como posso assim dizer. Nessa hora, a gente tem que tentar botar a cabeça dos jogadores no lugar para que eles possam performar o melhor que eles sabem. Não adianta nada tentar colocar conteúdo novo na cabeça dos jogadores quando eles sofrem 2 derrotas da maneira que foi, que abala qualquer ser humano. Não tem ninguém que sinta bem perdendo 2 jogos em detalhes. Agora a gente está brigando pela liderança, a gente está agora na 4ª colocação, não sei. Então acho que nessa hora da semana a gente tem que tentar botar os jogadores no melhor ambiente harmônico possível para que eles possam performar aquilo que eles já sabem, que a gente sabe do nível deles, em vez de tentar passar conceitos novos de LoL. E você, como peça dessa gestão, como encara esse, vou chamar de sinal amarelo, é uma expressão bem comum no futebol, eu vou trazer ela para cá. Como é trabalhar nesse sinal amarelo, sabe? Olha, isso assim, eu não sei se infelizmente ou felizmente não é uma novidade para mim. Isso já aconteceu comigo em outras situações, na KLG 2017, na Kabum, no segundo split de 2018, que a gente começou muito mal, o split. Então, assim, eu acho que nessa hora você tem que tentar limpar a cabeça do jogador, sabe? Fazer o jogador se sinta bem, recuperar a confiança que foi retirada nessas 2 derrotas, sabe? É algo que na teoria parece fácil, mas não é tão fácil de executar, porque cada jogador é um universo individual. A maneira que eu vou falar, vamos supor, com o Jack Pot, não vai ser a mesma que eu vou falar com o Sarkis, porque cada um interpreta a mensagem de uma maneira. Então você tem que tentar, como parafraseando uma coisa do futebol, você tem que falar a língua do jogador nessa hora. E cada um tem seu idioma. Então você tem que tentar se adaptar e passar uma mensagem que faz o jogador crescer na sua confiança que ele pode performar bem na semana seguinte. Então acho que esse vai ser o principal desafio. Como eu falei, em tese é fácil a fórmula, mas aplicar é bastante difícil. Obrigado, gente. Desculpa aí pela demora. Nada que isso. Haller, Bolha aqui de novo, e para encerrar a coletiva, eu queria que você falasse um pouco sobre esse pick de Kha'Zix, e quando ele vai aparecer ainda sempre na mão de um jungler agressivo como o próprio Ryoga e o Revolta hoje, e normalmente numa comp de dive de backline que tem um Galio e que tem uma Camille, ou que tem um Galio e algum outro boneco para fazer esse dive de backline ou pick-off com uma certa facilidade. Qual que é o maior foco desse Kha'Zix? É o dive de backline? É um pick-off? É uma vantagem fazer objetivo isolado? Como que funciona esse pick, por favor? E já que essa é a última pergunta da coletiva, deixa uma mensagem aí para a torcida do Santos. Vamos lá, respondendo a pergunta, Bolha. Esse Kha'Zix ele beneficia de jungles agressivos que gostam de explorar tease e fazer coisas surpreendentes de adversários. E eu acho que esse é um dos pontos fortes do Ryoga. Ele não conseguiu executar isso também no early game por conta da nossa má estrutura de early game que a gente executou. Ele é muito bom para dar follow-up, para quando você dá aquele combo, por exemplo, de Ziggs com Camille, o cara sai com 2 de vida flechando, ele vem no stealth e mata o cara. Ou quando você está com uma Camille na side lane contra um campeão que vai fazer um V1 forte, ele consegue em stealth matar também, e consegue matar tão rápido que o time não consegue responder do outro lado. Então, quando você tem uma side lane forte, quando você tem uma comp de front, que vai frontline, especialmente front to back, ou seja, a sua frontline vai até a backline do cara, no caso com o Galio e Camille. Ele é um follow-up excelente, nisso pede um pouquinho um carry mais que se vire bem, tipo o Ziggs consegue se dar peel, ou um EZ, por exemplo, e esse casinho entra muito bem nesse tipo de composição, nesse tipo de ação. O recado para a torcida do Santos, honestamente, é meio difícil falar assim nessa hora, porque eles estão sendo pacientes com a gente, mas a paciência uma hora acaba. E os torcedores começam a se frustrar. Fica até difícil postar nessa hora. Eu só quero que eles saibam que a gente está muito mais frustrado, porque o torcedor se frustra na emoção do amor que ele sente pelo time. A gente se frustra pelo nosso trabalho, porque literalmente o que me faz ganhar a vida é isso aqui. Então, se eu não performo bem, eu me sinto mal com os torcedores, porque eles depositam a alegria dele de ver o time dele de coração na gente, e eu me sinto mais mal por falhar no meu trabalho. Eu só quero que eles saibam que a gente está literalmente sim, se esforçando muito, até cortando folga nossa por vontade própria nossa,
porque a gente quer voltar a trilhar os caminhos da vitória e conseguir botar o Santos no playoff de uma maneira que chegue sendo respeitado com chance de ser campeão. Eu peço desculpa para a torcida pelos nossos desempenhos que tem acontecido, mas saibam sim que de coração empenho não falta. Eu acho que... Beleza, Haller. Muito obrigado, meu querido. Valeu. Boa tarde, Garo. Heitor Fonseca falando, cara. Queria que você simplesmente falasse um pouco sobre essa PRG. O que aconteceu com a PRG que começou o campeonato e o que vocês fizeram para esse time se transformar nesse time de agora? Eu acho que a gente sempre foi um time bem unido, sabe? Eu acho que a gente tinha muita qualidade já, mas tipo, não tava encaixando no começo, sabe? Tava dando tudo errado, chegava na hora do campeonato, tava ruim, sabe? E a gente meio que se encaixou, sabe? Que tipo, a gente conversou bastante, conseguiu achar nosso jogo e eu acho que foi isso. Faltou só, tipo, eu acho que era coisa de detalhe, cada semana a gente chegando mais perto, até que agora estamos conseguindo ganhar os jogos. Legal, obrigado. Garo, boa tarde, parabéns pela vitória, bolha aqui. Queria dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal da PRG, Ourinhos Boy, Marina, Lox, pessoal da PRG em geral. E quero ser o primeiro a falar parabéns, vocês estão com 6 vitórias consecutivas, subindo na tabela, com confronto direto contra a Fúria. O único time que vocês não têm chance de ganhar o confronto direto é a Kabum, que está 2-0, mas todos os outros vocês estão empatados e vocês estão numa crescente. Você foi injustamente criticado e muito já faz muito tempo, mas principalmente naquela última semana de junho, onde você teve aquele jogo de EZ. Você voltou a jogar bem, voltou a crescer, voltou a ser peça de referência, tanto faz jogando strong side ou weak side. Como que você fez para sair de uma situação que você estava sendo muito criticado injustamente, para ser um cara que agora está jogando strong side, está jogando weak side, está jogando bem e está ajudando o time a vencer? Para mim, as críticas tanto faz, sabe? Eu nunca levei em consideração. Eu sabia que tava jogando mal, era coisa minha, sabe? Tanto faz que vem de fora, não lado para mim, sabe? Só me importa só o meu jogo mesmo, basicamente, o meu time. Então, eu basicamente meio que blindei, sabe? Não vi nada de comentário, tava tipo, basicamente não olhei nada e só foquei no meu, sabe? Na evolução, e foi o que fez eu voltar a jogar bem. Beleza, obrigado, Garo. Boa tarde, Garo. Thiago Corrêa falando. Queria deixar até 2 perguntas rapidinhas. A primeira é qual foi o peso de quanto seus adversários erraram por quanto vocês também jogaram muito bem? Eu acho que a gente errou bastante também, assim como eles, mas eu acho que foi um jogo muito bom da FNB, acho que ele fez toda a diferença no jogo de hoje. Aquela jogada do Baron que ele fez foi surreal, sabe? Foi brilhante e eu acho que foi um pouco dos dois, sabe? E a gente sempre fala nas entrevistas aqui, ainda mais nesse período já do campeonato, de como o mental importa, né? Então tem times que saem ganhando, mas com atuações questionáveis, e vocês, talvez até no oposto de quase todo mundo, numa crescente impressionante, batendo o líder do campeonato num jogo peculiar, dá pra se dizer, decidido em uma jogada. O que isso pesa para vocês? Como é que isso levanta essa equipe? E onde veio esse mindset para fazer essa caminhada tão diferente agora, com 6 vitórias seguidas? Eu acho que o mindset vem de todo mundo que é muito ganhar aqui, que é muito se provar, sabe? Esse split agora é bem importante, é um split antes da franquia, sabe? Então todo mundo sabe que tem muito peso esse split agora. Então, tipo, eu acho que basicamente foi a gente... Acho que nossa vontade de ganhar, sabe, que fez isso aí. Nosso ímpeto de ganhar os jogos. Obrigado. Fala, Garo, Jair aqui do Versus. Eu queria que você falasse mais pra gente um pouco mais daquela fatídica call lá do Baron, que acabou que vocês pegaram 4 kills, que vocês cresceram absurdamente na partida a partir dali. Queria que você explicasse mais um pouco o que aconteceu na sua visão, na comunicação dos jogadores, quem deu as calls, etc. Naquele baralho eu morria no mid, dando recall, a Ashe mutou, e tava 5x4, eles foram no Baron. Tinha um flanco muito bom do Renekton, do FNB, o Oz conseguiu dar uma multi na Ashe, e eles não sabiam do Renekton atrás, ele conseguiu entrar, aí quando ele entrou, o Mordekaiser ultou ele só segurou as skills,
só bateu no cara dando um ataque nele, segurou todos os skills dele. Quando saiu do Mordekaiser, ele deu tudo e, tipo, limpou a fight, sabe? Foi a visão da FNB muito boa e o ult do Awesome foi muito boa também. Perfeito, valeu. Garo, bolha aqui mais uma vez, e semana que vem vocês vão enfrentar a Kabum e a Fúria. Por coincidência, os dois times que, em questão de confronto direto, não importa o resultado, porque vocês já garantiram contra a Fúria e já perderam o confronto direto contra a Kabum. Não tem que se preocupar com o confronto direto. É uma preocupação a menos na semana que vem, que vocês podem jogar e falar, olha, a gente só tem que ganhar, porque com esses dois times não importa o confronto direto, então nem se preocupa com isso e só joga pra ganhar. Dá um certo alívio? Para ser sincero, não muda nada, porque, tipo, a gente só quer ganhar todos os jogos, a gente não tá nem aí pro adversário, pra tabela. Se a gente ganhar todos os jogos, a gente vai classificar, não tem o que fazer, sabe? Então, tipo, tanto faz falando direto o que acontecer, é só ganhar mesmo, focar no jogo da semana que vem só. Beleza, Garo, obrigado. Boa tarde, Ericão, Heitor Fonseca aqui. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje. O que vocês acreditam que deu errado e como que você avalia um comeback tão grande da PRG, não só no jogo de hoje, mas no campeonato em si? O que você pensa quando você vê um time conquistando um streak como esse? Sobre o jogo de hoje, a gente estava jogando muito bem, até a gente arriscar uma call de Baron, que não foi das melhores, mas dentro do que a gente tem no campeonato em relação à nossa forma de jogo, ela é normal, assim, digamos assim. Então, foi arriscada, provavelmente a maioria dos times não faria, mas a gente fez e deu errado. Se desse certo, a gente tinha vencido o jogo nos próximos 5 minutos. Então, acho que faz parte de você aprender o limite do seu time e tal. Então, eu acredito que, apesar de ter sido um erro grande da nossa parte, vai servir como lição para as próximas semanas e para que a gente aprenda os limites, onde a gente pode ir, onde não pode ir. Em relação à PRG, é um time muito forte. Acho que desde quando foi anunciada a lineup, todo mundo apontou isso. Eu acho que o Jinkedo voltou a jogar muito bem nas últimas semanas e, para mim, está altamente ligada essa performance do Jinkedo à melhora da PRG. Então, não surpreende, porque a gente sabia que o potencial desse time era bem grande. Boa tarde. Boa tarde. A PEN construiu uma gordura do campeonato, né? E essa gordura, ela serve exatamente para esses momentos. Quando você comete erros, você tem onde queimar, onde seguir isso vivo. Só que a essa altura, essa gordura, ela tá diminuindo cada vez mais. E como é lidar com esse fato, né? De que essa gordura, ela fica cada vez menor, ainda mais depois de uma situação, como você disse, né? Dando certo, ganhava o jogo, mas acabou perdendo e o impacto que fica é o que aconteceu na tabela, né? Eu não sei se essa gordura diminuiu, porque, se eu não me engano, a gente nunca abriu mais de 2 jogos do segundo colocado, então a gente manteve desde o começo 2 jogos de vantagem. Eu tô confirmando aqui, eu tô vendo aqui a evolução da tabela, e a gente nunca abriu mais de 2 jogos. Então, a gordura permanece a mesma. Basicamente, a gente tem um fim de semana de sobra para os outros times, contando só o segundo colocado, na verdade. Se a gente contar o restante, tem mais de uma semana de sobra. Então, é exatamente o que você falou. É para isso. É para melhorar, para arriscar coisas, para fazer algumas opções que, se a gente tivesse com a corda no pescoço, no limite, seja lá como você quiser chamar, a gente não faria. Mas como a gente tem essa gordurinha, dá pra fazer, saca? Beleza, cara. Boa tarde, Ericão, bolha aqui. E eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre o draft de vocês hoje, em específico da Ashe na bot lane. A gente vê a Ashe agora com os nerfs do Varo de letalidade, a gente vê a Ashe crescendo um pouquinho mais nas preferências de pick, tanto pelo fato do Falcão poder traquear muito bem o jungle, o que é muito importante, principalmente no early game contra o Melise,
quanto no slow do auto-ataque, quanto na utilidade da ultimate, sem contar que o boneco em si dá um dano bem considerável, ainda mais se estiver na frente. Mas contra um Aphelios e Bardo, você acha que fez um pouco de falta o fato da Ashe não ter muita mobilidade? Ou não? Você podia falar um pouquinho mais sobre esse pick, por favor? Foi um zero problema de draft. O problema foi a call de Baron. Tanto que até lá a gente tava, tipo, sobrando no jogo. E a Ashe jogando bem. O BRTT é muito bom de Ashe, não tem nem o que falar. Ele se posiciona muito bem, então não faz tanta diferença ser um campeão imóvel, porque ele se posiciona muito bem nas fights e no mapa em geral. Então, você ter um campeão imóvel num jogador que se posiciona tão bem, você diminui os riscos disso. E o BRTT sempre foi um cara que se posicionou muito bem em geral. Então, eu não acredito. Falar de draft agora seria bobagem da minha parte. Culpar draft em derrota seria bobagem. E sim a gente saber que identificar, e já identificamos rápido. Dentro do jogo mesmo, a gente sabia que o Baron foi errado. Então, isso mostra a maturidade do time, onde a gente planeja chegar e como a gente está fazendo para isso. Sim, desculpa, eu acho que eu acabei me expressando errado. Eu queria mais entender qual que era a função da Ashe nesse draft. Eu também não acho que a Ashe tenha sido a razão eu não acho que na real, acho que o draft foi bom. Eu não acho que a Ashe tenha sido a razão. Eu só queria entender a função dela nesse draft. É isso que a Ashe queria. Beleza, desculpa que eu entendi errado, então. A Ashe é um campeão de muito DPS e muito bom para follow-up de teamfight, que era o que nosso comp fazia, né? Então, com Ashe e Rakan, a gente consegue iniciar fights e dar lock CC muito forte nos adversários. Então, e ela tem um DPS muito grande. Então, é um champion que quando pega 3, 4 itens fica muito forte. Beleza, obrigado e desculpa aí ter me expressado errado. Mas... Fala, Ericão, Jário do Versus aqui. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que o Thiago falou, mas eu queria ser um pouco mais específico. Por vocês já estarem bem acima dos outros times em questão de vitórias, ser primeiro lugar isolado, eu queria saber se é por conta disso que vocês testam mais coisas e fazem jogadas mais arriscadas como aquela do Baron. O time em si é um time que gosta de jogar muito pra frente. Vocês têm visto isso durante todo o campeonato. É um time muito agressivo que gosta de jogar, né? Se a gente for pensar assim, é natural que vão ter jogos que, por estar mais tranquilo na tabela, a gente vai arriscar mais do que deveria. E eu acho que esse foi o caso de hoje. Eu acredito que se fosse um jogo decisivo, a gente jamais teria feito aquela call de Baron. Então, se fosse um jogo, sei lá, de playoff, um jogo que a gente precisasse ganhar para ir para semi, para final, qualquer coisa do tipo, eu acho que jamais a gente teria feito aquela call de Baron. Então, sim, eu acho que ter essa gordura, estar na frente, permite que a gente seja mais agressivo ainda para testar limites, como eu falei. Então, a gente vai descobrindo aí ao longo das semanas, tanto em treino quanto no próprio CBLOL, onde a gente pode pisar, onde a gente não pode. Desde composições diferentes, como foi a de ontem. Eu vi muita gente falando, né? O BRTT fez o primeiro jogo de cena na carreira dele, foi ontem. Então tá tudo muito relacionado a isso, sabe? Perfeito, muito obrigado. Ericão, bolha aqui de novo, e eu tenho duas perguntas relativamente rápidas. A primeira é como que está sendo para você fazer parte de uma organização tão grande quanto a PEN, com tanta tradição no cenário do esporte eletrônico? E a segunda é falando sobre o estilo agressivo da PEN. Vocês são o primeiro time no Brasil que eu consiga lembrar, assim, talvez a PEN de 2015, mas que joga full para frente, full agressivo, full acelerando o jogo, mais consciente. Não é uma coisa desenfreada. Como que vocês conseguiram isso? Como que vocês conseguiram setar isso, sendo que a PEN sempre foi conhecida por ser aquele time que joga mais devagar, mais no estilo coreano, e nesse split agora mudou da água pro vinho? Bom, falando de mim primeiro, eu tô muito feliz.
Eu estou no cenário há bastante tempo e sempre trabalhei em organizações menores, não que isso seja um demérito dessas organizações, mas eram organizações mais modestas, né? E sempre matando um leão por dia, basicamente, em alguns casos. Então, estar na PEN hoje é uma realização de um sonho, porque eu tô numa organização que me dá todo o suporte, eu tô com uma estrutura absurda, muito, muito acima de todas as estruturas que eu tive até hoje, mesmo estando online. Isso é um fator muito importante também. Então eu fico imaginando onde a gente pode chegar a hora que a gente for trabalhar presencialmente. Isso realmente é muito legal de pensar que eu não tô nem perto do ideal, sabe? Porque a gente sabe que a realidade de trabalhar online não é a mesma do dia a dia, de você estar lá com contato com os jogadores, tá todo mundo na mesma sala, tal. Então, estar no dia a dia, eu acredito que vai fazer a gente melhorar muito, mais do que a gente tem melhorado durante todas essas semanas. Então, eu estou muito ansioso para isso acontecer. E em relação ao estilo de jogo, é impossível você pedir para um time que tem características de jogar mais reativo ser agressivo. Do mesmo jeito que é impossível você pedir para um time que tem características agressivas pedir jogar na reação. Então, o que acontece com esse time é que nós temos jogadores que gostam de jogar de forma agressiva, que gostam muito de assistir a LPL, por exemplo, gostam de assistir a LEC, e isso acaba transparecendo no nosso jogo. São jogadores que gostam de andar para frente, né, como a gente costuma dizer. Se a gente for pensar no CS, eles só tem o W no teclado deles. Então eles só vão para frente. E seria errado por parte da comissão técnica frear isso, já que está funcionando. Então a gente incentiva para que eles possam desempenhar da maneira que eles gostam de jogar, para que eles joguem felizes e isso apareça para todo mundo no resultado final. Felizmente está dando certo. Se estivesse dando errado, a gente já está sendo xingado porque nossa, é muito agressivo, não sei o quê. Então, eu acho que é um pouquinho de tudo, assim, os jogadores gostam de jogar assim, a comissão técnica incentiva e tá dando certo. Eu acho que um pouquinho de tudo transforma a PEN nesse time que é legal de assistir, que às vezes dá show, às vezes perde bastante, como foi semana passada, às vezes perde por um detalhe, como foi hoje. Então é isso, a gente está encontrando ainda os nossos limites, a gente ainda está encontrando onde a gente vai, onde a gente não pode ir, e assim a gente vai melhorando. Eu acho que esse é o segredo também, quando a gente teve uma sequência grande de vitórias e a gente precisava continuar evoluindo, e uma forma foi essa, de continuar buscando o nosso limite, saber onde é o nosso limite. Eu acredito que a gente vem aprendendo a cada semana que passa qual é o nosso limite. Beleza, Ericão, muito obrigado, meu querido. Dá tempo de mais uma? Eu perdi a contagem do tempo. Por mim, pode ir. Pode, vai. Então Já vamos passou, lá. mas eu vou deixar. Ericão, é o seguinte, cara, o Heitor de novo. Eu queria entender um pouco. A gente está vendo um movimento, principalmente agora que ano que vem está cada vez mais próximo, né? Estamos no segundo semestre, as franquias estão batendo nas portas. Eu acredito que a maioria dos times já enviaram as aplicações. Queria saber se você acredita que, por estar na PEN, esse é um processo bem mais tranquilo, não existe nenhum tipo de medo, porque se falarmos de esportes, apenas esportes, a PEN é a organização mais tradicional do Brasil. Então, você sente essa tranquilidade por estar fazendo parte da organização nesse momento que vai existir uma seleção onde a publisher pode simplesmente negar a participação de um time? É claro que dá uma tranquilidade, sim, saber que você está na maior organização. Eu não vejo o CBLOL sem a PEN. Então, sim, me dá uma certa tranquilidade por saber que a gente vai estar lá no próximo split e para os próximos anos, na verdade. Então, sim, eu não vejo. É claro que não é uma confirmação, a gente tem que esperar a Riot definir. No NA, alguns times ficaram de fora, que alguns não esperavam. Então, mas pessoalmente falando, do que eu espero e do que eu vejo de CBLOL desde sempre, eu não consigo ver o CBLOL sem a PEN. Então, acredito que eu estou no melhor lugar possível nesse momento da minha carreira. Legal, cara. Obrigado.
Obrigada, Ericão, pela entrevista. Valeu, pessoal. Um abraço aí.